Boa noite, pessoal. Movimento Esporte Conecta em mais uma live. Hoje com o Matheus, falaremos de biomecânica no esporte. Estou tentando deixar menos torto o meu celular. Ontem já falamos com a Claudiana, já está lá no IGTV, uma atleta em construção, sobre a superação dela. Agora vamos conhecer o Matheus, que é um profissional da educação física lá de Curitiba. Olá, boa noite. E ele vai contar um pouquinho pra gente sobre a especialização que ele está fazendo de biomecânica. Né, Matheus? Já estou fazendo propaganda aqui. Olá, boa noite, galera. Oi, Natan. Até amanhã, hein? Precisa me consertar. Você vai mandar convite. Deixa eu ver se eu consigo te colocar aqui. Vou chamar. Boa noite, galera. Vai mandando aviãozinho aí, convidando o pessoal. Oi, Débora. Fala pro Lu que ele tá sumido. Oi, outra Débora, que acabei de conhecer. Tá, peraí, Matheus. Opa, tá entrando. Oi! Fala, Ale, tudo bem? Tudo bem, você? Deu uma caidinha que eu tô tentando arrumar o tripé mágico. É, Essa vida de youtuber não é fácil, né? mas você já grava um monte de vídeo, já tá craque também. É, a gente se esforça bastante. Se vira, né? Fazer o quê? Agora somos dependentes, e ainda Nossa, mais que tá começando tudo lá em Curitiba, principalmente, né? Lockdown tudo de novo, então, aí a gente vai aqui até dia 1º de abril, se eu não me engano, foi prorrogado. prorrogado. Complicado, mas até certo ponto Necessário. necessário, né? É, Infelizmente. é. Ver se eu consigo me subir um Você não pouquinho está aqui. dando online ou não? Você não está precisando dar online? Ah, algumas eu tô que eu transferi para online, né? A pedido dos próprios alunos, inclusive. Mas outras preferiram manter o presencial. Então, assim, tá um meio a meio, né? Então, bem divididinho. E a gente acaba aceitando, né? Pela segurança, nem todo mundo se sente confortável. Por mais Sim, que a gente tome todos os cuidados, a gente sabe que é multifatorial, né? Então, fica meio assim. com certeza. Mas agora eu tô um pouquinho mais feliz que meus avós, meu avô vacinou hoje, minha Já avó foi vai vacinar. vacinado? Então, Ah, já tô mais legal. tranquilo. Pois é, meus pais moram aí, eles ainda não foram vacinados, mas deve estar chegando também. Oi? Agora é para agilizar bem, né? Essas vacinações aí. Eu, se for seguir as ordens das faixas etárias, eu vou vacinar em 2040 só, né? Só que não foi isso. Ninguém manda Mas, ser tão novinho. Eu vou um pouquinho antes que você, talvez vai. 2025. Pouca coisa. Ah, legal. Então vamos lá. Vamos lá. Pessoal, eu sou a Alessandra, aqui do Movimento Esporte Conecta. Meu lema por aqui é conectar pessoas e ideias através da energia do esporte. Estamos com o site agora, movimentoesporteconecta.com.br. E eu mantenho as lives, né? E tenho chamado alguns convidados. O Matheus eu conheci lá em Curitiba, ele é personal fitness, né? É professor de educação física, especialista aí, está se especializando aí em biomecânica. E trouxe ele para conversar um pouquinho com a gente aqui. Ele também é esportista. Tem que dar o exemplo, né, Matheus? Não precisa ser Consumir atleta de rendimento, basta se movimentar. aquele esportista bem recreacional, mas a gente tá ali. O suficiente para sentir na pele o que você passa para os seus alunos, né? Exato.
suficiente para poder comer final de semana, bem tranquilo. Também, Tá? também. A Ah, gente sabe. bacana. E aí ele vai contar um pouquinho para a gente do que levou ele até a escolher essa profissão. E se você já fazia, quero saber também se você já fazia esporte desde criança ou não. Foi coisa que a educação física te levou a praticar. E depois a gente entra na tal da biomecânica ali, que eu também já coloquei um pouquinho quando eu divulguei a live sobre o que é, mas vamos ouvir do especialista aqui e perguntas são sempre bem-vindas. Se vocês quiserem convidar os amigos, manda aviãozinho aí para o pessoal assistir a live. E vamos que vamos. Vai lá, Matheus. Fique à vontade. Bom, então, começando já como a Ari deu uma boa introdução, né? Eu sou personal, moro em Curitiba e já estou no terceiro ano de formado. Parece pouca coisa, mas para mim, desde que eu colei grau, assim, parece que voou de uma maneira, assim, muito absurda. Tem uma galera que estudou comigo que está na live aí também, que deve estar com a mesma sensação. Então, Legal. assim, a gente acha que a graduação nunca vai acabar. Quando a gente está fazendo graduação, depois que acaba, você fala, caraca, já tem 3 anos que eu me formei Aí voa, né? e voa, passa o nosso tempo é uma loucura. Mas, enfim. E falando um pouco do porquê que eu escolhi essa profissão, até fiz uma enquete ontem, brincando um pouco no Stories, pra galera votar lá se queria saber, dar uma introduçãozinha, se queria saber por que eu escolhi. Bom, eu escolhi porque eu sempre fui desse meio, né? Eu sempre fui, aprendi a nadar, considero até não tarde, mas faço natação desde os meus 4 anos de idade. Joguei bola um bom tempo, inclusive jogar bola foi... Jogar bola não, né? Eu ia lá, eu acertava a bola de vez em quando. Mas foi um dos principais motivos que me fez me apaixonar pela educação física, que me motivou a iniciar o curso de educação física. E eu tenho uma grande influência na família também, que a minha tia, ela é físio, mas ela sempre deu aulas de graduação no curso de educação física. Então agora ela está terminando o doutorado dela, mas ela tem algumas especializações. Ela trabalha muito com essa área da cinesiologia, que anda de mãos dadas com a biomecânica ali. E biomecânica também, ela já deu muito curso. Então, sempre fui bem incentivado. Mas eu confesso que não era a minha primeira opção. Ah, Porém, eu já não? sabia, não era a minha primeira opção, até o meu segundo ano de ensino médio. Mas assim, não era a minha primeira opção, mas eu estava na mecânica ali. Só estava numa Aham. mecânica sem o corpo humano, basicamente. Por aí. Mas até o meu segundo ano eu queria muito fazer engenharia. Engenharia mecânica. Queria muito fazer engenharia. E aí eu tive umas pequenas conversas com alguns influenciadores na minha vida. Falaram, cara, você sempre está nesse meio do esporte. Você sempre gosta de praticar. Você se interessa pelos assuntos quando a gente fala em esporte, em movimento. Por que você não tenta? E aí essa história é até legal, é até engraçada, que eu tentei fazendo um teste vocacional no Google, e aí foi lá, todos os testes que eu fazia dava educação física. Todos os testes que eu fazia Sério? dava educação física. E não dava engenharia. Eu falei, cara, não é possível, vou tentar. Daí comecei a conversar mais com professores, da época do ensino médio mesmo, com a professora, Aham. conversando com ela, e comecei a gostar, ela começou a me falar sobre biomecânica, que até então eu não fazia ideia o que era anatomia, biomecânica. Para mim, eu nunca estudar isso em educação física. Que é o que muita gente pensa ainda, inclusive, infelizmente, né? Mas é o É. que muita gente pensa. E eu não fazia ideia disso. Falei, cara, vou atrás. Aí fiz os vestibulares, passei, fiz na Positivo, fiz na Federal e fiz na PUC. Aí passei na PUC, na Federal não deu muito certo, não deu boa, mas passei na PUC. E aí fiz PUC, daí pra frente, cara, daí pra frente foi uma paixão atrás da outra. Mas quem vê esse perfil profissional aí cheio de conteúdo, exatamente, ó, educador físico, profissional de educação física é o engenheiro Engenheiro do do corpo. corpo. De Exatamente. educador físico para educador físico. Esse daí é um Exatamente. coach de natação mais Corretíssimo. Corretíssimo. Mas, e assim, para quem vê esse perfil profissional aí cheio de conteúdo, falando sobre biomecânica, falando sobre anatomia, sobre movimento, não imagina que nos meus 4 anos de graduação ah,
Ah, achei que eu tinha visto. Não imagino que nos meus 4 anos de graduação eu não gostava de estudar, cara. Não gostava de estudar. Não gostava. Tanto que hoje, quando eu falo isso, ninguém acredita. Porque eu tô todo dia sempre estudando, sempre estudando. Então, não sei se ainda tem alguém da minha da época de graduação aí, mas vai confirmar com certeza essa informação, porque eu É, não gostava de estudar. é que depois você virou um menino sério, aí você se formou, aí você pegou gosto da coisa. É basicamente assim, eu comecei a estudar porque eu vi que eu ia ficar estagnado, né? Eu falei, cara, eu tinha na minha cabeça que educação física era fácil. Ah, educação Acho física é que muita só gente tem, prescrever muita gente exercício. deve pensar assim, E aí eu ia para a prática, perdão sempre me chamou muita atenção. Cara, perdão, ele é um. Não vou chamar de pai porque ele já tá quase pro avô, né? Sacanagem. Mas tadinho. ele, mas ele sempre foi um mentor, assim, sabe? Perdão, cara, eu tô com perdão na assessoria desde o final de 2015. Então a gente já tá 6 anos juntos aí. Eu comecei com perdão, eu tinha 16 anos. Você entrou 17 como anos. estagiário, então? Entrei como estagiário. Entrei como estagiário. Eu comecei com perdão no meu finalzinho do primeiro ano de faculdade, com 17 anos. E a gente tá aí, ele tá me exportando até hoje. Ele me suporta, eu fico ali, junto com ele. Ele me deixa, eu fico ali. Legal. Mas, cara, a gente já passou por umas boas juntos aí. Então eu Ai, não boa. gostava. Nossa senhora, muito boa. História de prova, então, ixi, é o que mais tem. Daí um dia tá pra marcar uma live, eu e ele junto aí, só pra gente contar as É que ele provas. não entrou, ó. Se ele entrasse, agora você sabe que no Instagram dá para colocar mais de uma pessoa, né? Se Colocar. Ele ele deve estar entrasse dormindo, aqui, ó. ele deve estar É, dormindo, tá está no dormindo. horário já. É. Que Sacanagem. ele tá dormindo cedo assim? É, idade, né? Sabe como é que é? Ah, não vem não, porque eu não sou tão mais nova que ele, não, hein? Só um Ah, mas, pouquinho. mas o perdão tem Eu um, dou um off aqui na nossa live, hein? Eu deixo com você. o perdão tem um caso à parte, só pra pegar no pé dele. Mas assim, e aí depois que eu me formei, é aquela famosa fase de que a água bate na bunda e você vê que, cara, eu senti isso no meu primeiro ano. Eu com meus 20 anos ali, 20, 21 anos, eu falei, cara, eu não quero ficar aqui. Não quero ser só isso, eu quero estudar. Não queria, não falei assim, né? Eu não queria estudar, eu quero saber mais, eu preciso saber Aham. para atender com mais qualidade. E aí comecei, mas estudar por necessidade, não por vontade. Só que eu comecei a gostar de aprender. E aí eu brinco, né? Hoje em dia eu sou apaixonado por estudar, mas eu brinco que estudar é um mal necessário. Porque você nunca vai aprender se você não estudar. Claro que você aprende com experiência também, isso conta, a aplicação na prática, como você falou. Não basta só eu ler, assistir aula, estudar. Se eu não aplicar na prática, aquilo ali, do meu ponto de vista, não vale muita coisa. Tem que sentir na pele o que é aquilo. E é o que eu É. tento fazer hoje. Dá uma preguicinha, mas é o que eu tento fazer hoje, às vezes. Então, foi basicamente isso. E a biomecânica sempre, desde a época da graduação, foi uma área que eu me interessei bastante, sabe? Até por esse princípio, já dando um spoiler aí, por essas análises de movimento, não somente angulações de movimento, as forças que envolvem, mas entender a biomecânica de cada articulação. Então, Entender então explica pra gente, vamos entrar. Então, o que que é biomecânica? de uma Né? maneira Porque simples, de você uma não maneira fugiu de mecânica, né? Você queria ser engenheiro mecânico, tá? A mecânica não te simples. largou, mas veio para o Não, outro lado, não. engenharia do Então, corpo, igual o coach Fernando disse pra gente aqui. exatamente. Mas Se temos beleza, algum, vamos se lá. temos algum engenheiro aí na live, Eu, já vai ficar mais atento. E aí, ó. A biomecânica, para ficar simples de todo mundo entender, porque eu sei que nem todo mundo é da área do movimento, mas para ficar simples, ela é basicamente o estudo do movimento atrelado às forças da mecânica, aos cálculos da mecânica, às forças físicas que o envolvem. Então, tudo que você estuda, basicamente, as 3 leis de Newton, força atrito, os cálculos de aceleração da gravidade, tudo que você faz na mecânica, a gente consegue aplicar na biomecânica, que daí tem um porenzinho, que é o que diferencia ainda mais essa aplicação dos conceitos da mecânica, é que no caso da biomecânica, como já diz o começo, bio é vida. Então a gente atrela esses conceitos da mecânica em um ambiente, um sistema fisiológico, um sistema anatômico, um sistema vivo. Então muda algumas coisas. Então, biomecânica é isso. Biomecânica é igual a movimento, basicamente. Só que é importante
inclusive profissionais do movimento que estão ao vivo vão concordar comigo, é importante a gente levar em consideração que não existe biomecânica separados de anatomia, fisiologia e cinesiologia. Então, anatomia, basicamente, quais músculos, quais ossos, aí a gente coloca também órgãos, enfim, mas mais na parte do movimento. A cinesiologia é uma anatomia mais funcional. Isso são áreas de estudo dentro da educação física, dentro da área do movimento, que servem tanto para físio quanto para profissionais de educação física. Por isso que eu sempre falo profissionais do movimento, porque o físio estuda isso de uma maneira absurda, que eu sinto inveja também. Porque eu queria ter tido mais aprofundado. Não na faculdade, né? Que eu sei que não ia me dedicar, mas eu queria ter tido. É isso que eu ia falar, faz a segunda faculdade. Deve ser, tá novinho ainda, tem tempo. Vamos ver, vamos pensar nisso mais pra frente. Mas hoje a gente sabe que essas duas áreas, tanto a físio quanto Tá a educação interligado. física, trabalham muito juntas. Inclusive tinha uma briga antigamente, professor de educação física via um fisioterapeuta, até mesmo numa sala de musculação, muita gente não sabe disso, mas se o físio quiser incluir o paciente dele na sala de musculação para realizar a reabilitação na sala de musculação, ele pode. Ele pode, isso é permitido. O que o físio não faz é a prescrição do treino, ele prescreve exercício. E aí existe a diferença de prescrever o treino e prescrever o exercício. Então, basicamente isso. E o que a gente não pode fazer, pelo menos, como diz o conselho, como dizem as normas do conselho, mas ainda tem algumas pessoas que fazem, inclusive eu tenho curso, mas eu não faço isolar. São sessões mais terapêuticas, como, por exemplo, liberação miofascial, por aí vai. Não sei se já deve ter falado desses temas nas Ai, lives. quando eu for pro Curitiba de novo, eu tenho que abusar mais de você, porque. Mas pode abusar. Mas daí você marca um treino junto, porque só a sessão de liberação eu não posso fazer, para a gente ter a Tá. desculpa. Mas é basicamente isso. Características mais terapêuticas, mais de reabilitação, cabe ao físio. O profissional de educação física também vai atuar nessa reabilitação, só que da reabilitação a gente considera um retreinamento. Basicamente, né, para não fugir muito do assunto. Então, a fisiologia, claro, a fisiologia está em tudo. E a gente precisa entender que dentro dessas 4 matérias a gente tem a base da área do movimento. Fisiologia, anatomia, biomecânica e cinesiologia. Sem isso, não tem movimento. E quando eu falo movimento, não é só alto rendimento, que é o que muita galera se preocupa hoje em dia, né? Por isso que eu gosto da biomecânica. Que a biomecânica ela é tão fantástica que... Daqui a pouco eu começo a chorar aqui. Mas a biomecânica é tão fantástica que ela consegue atrelar em uma mesma variação, em um mesmo ponto de movimento, uma maior segurança e uma maior eficiência. Então, se você quiser que a gente direcione para essas áreas mais relacionadas ao esporte, como a corrida, por exemplo, que eu sempre falo bastante, eu acho bem legal para a gente usar como exemplos. Mas vamos lá. Quando eu falo em eficiência de movimento, a gente consegue, através da biomecânica, a biomecânica é uma ferramenta, mas quando a gente consegue, através da biomecânica, melhorar um padrão motor de movimento. O padrão motor é, por exemplo, eu tenho um agachamento X, mas esse agachamento tem pequenos desalinhamentos. Só que somando esses desalinhamentos, a gente pode ter uma grande sobrecarga em determinadas articulações. Isso faz com que você diminua a segurança e talvez também perca eficiência. E tem a lesão, né? Como o coach disse aqui, ó. Exatamente. Cuidando com você, né? Falando com isso, evitando muitas lesões. Exatamente. A biomecânica está aí para isso. Você entendendo de anatomia, claro que assim, ninguém, né, é muito difícil um profissional de educação física que não é especialista, nessa área, vai ser um anatomista. O cara vai saber onde tem acidentes ósseos. A gente deveria, mas 100% é muito difícil. O profissional que sabe tudo isso, o cara é um PhD, ele é acima da média de todo mundo. Então, é muito difícil. Mas a grande maioria, os principais, a gente tem que saber onde está cada músculo. Porque a gente tem que entender. Anatomia, a gente estuda isso. Onde está cada músculo? O sentido de cada fibra muscular de cada músculo, através desse sentido da fibra muscular, a gente entende para onde o músculo vai contrair. Daí a gente já joga um pouquinho mais de cinesiologia, a função do músculo. Função do músculo é diferente de ação. Cara, educação física é uma doideira, cara. É uma doideira. O que menos tem é jogar bola. O resto
Cara, Ô, só abrindo um parênteses, Matheus, você sabia que eu, na época também que eu decidi fazer engenharia, porque eu gostava de exatas, enfim, eu só não quis também fazer educação física, eu também sou, né, esportista desde criança, porque tinha que ver cadáver. Aí eu não queria ver nossa, cadáver, não sei nem se maravilha. Ó, maravilha, não, eu inclusive, não ia ter estômago para isso, então não deu inclusive, certo. a minha influenciadora acabou de entrar aí, ó. Malu Ah, Montouro. é? Fera ela. Ela é fera. Ela é fera. Mas assim, voltando ao assunto. Cara, a área do movimento, ela é sensacional. Ela é sensacional. Porque a gente sabendo, entendendo isso, principalmente o prescritor de exercício, entendendo esses pontos anatômicos, essa cinesiologia, essa anatomia mais funcional, que é a cinesiologia, a ação, função de cada músculo. Você sabe onde ele está, sabe a direção da fibra, sabe a ação de cada músculo. A ação principal é essa. Beleza. O bíceps, a ação principal é flexão do cotovelo. Mas ele tem ações secundárias também. Então, cara, e além de outras ações secundárias, ele também tem funções durante outros movimentos. Estabilizar uma determinada articulação durante outro movimento. Muita gente pensa que, por exemplo, vamos direcionar já que o É, Fernando falou da natação. fala da natação que eu ia perguntar, até porque eu ando como Exato. meio. Meu quiroprata entrou aqui também, eu amanhã vou ter uma sessão com ele. Mas assim, para a gente entender um pouquinho de função na natação e na corrida, quando a gente faz a fase ali, a gente está fazendo a puxada ali na braçada, para ficar mais fácil para a galera entender sem usar muito termo técnico, né? Na fase de extensão do cotovelo, que é a finalização da braçada, é claro, a gente tem uma grande sobrecarga nessa articulação do cotovelo pela extensão do tríceps. E muita gente acaba encurtando essa finalização. A finalização é o, como é que pode dizer? É É o o, submerso que você está falando, né? exatamente, é o O submerso. embaixo. É a Vou parte colocar de- final da É a braçada parte da final que você natação. está submerso. A finalização, eu digo que o Léo, inclusive, está online aí, meu parceiro de raia na Nado Livre. Gente finíssima também, um excelente profissional. Inclusive, a gente sempre fala, cara, a finalização é o toque final, é o temperinho da natação. Se o indivíduo, o indivíduo é sacanagem, mas se o praticante encurta essa finalização, ou seja, não estende o cotovelo e já inicia de novo a braçada, cara, ele está perdendo e muito no rendimento dele. Porém, a gente também tem que entender, e é por isso que é a cereja do bolo. O cara é um fenômeno. Fala aí. É um Muito me fenômeno. interessa. Tá Ele, cheio de ultramassagista aquático aqui também, ô. eu e o Léo somos maratonistas aquáticos de 1.000 metros por semana. Pois é, deixa eu só só falar quem está aqui, então. Tem o Edgar Coelho, que fez 45 quilômetros em, foi 23 horas, 21, Edgar, não lembro mais. Tem o Aí, Donadoni, que também é de São Paulo, tava treinando para fazer 45K da Ilha do Mel agora, mas já fez 14 bis, já fiz várias provas aí acima de 20. se passar Então, por Curitiba, marca um encontro online, que agora não dá para se reunir. Toma uma cerveja e vê chamada de vídeo. é, Mas, então, vamos para a cara, cereja do bolo aí que eu te cortei, então, que o Léo tá cereja do falando aqui. bolo. A finalização é a cereja do bolo. Então, cara, é absurdo como a biomecânica pode, além de melhorar um padrão motor a ponto de te dar uma maior segurança, como também melhorar o rendimento. Se você realiza um movimento de uma maneira mais eficiente, você automaticamente aumenta o teu rendimento. Se esse movimento também é mais eficiente, você não concorda comigo que a gente gasta menos energia? Sim, Gastando menos energia, a gente melhora o rendimento e gastando menos energia, nós diminuímos os riscos de lesões. Que falar em prevenção de lesão é complicado também, porque lesão e dor é multifatorial. Eu posso estar sentado aqui na cadeira e esse posicionamento da cadeira me gerar uma dor. Como é que eu vou saber? Cara, não sei. O que eu faço com o treinamento ou prescrição do exercício é preparar, usando biomecânica, anatomia, fisiologia, cinesiologia, preparar o praticante para que ele possa suportar as sobrecargas durante as sessões de treinamento ou durante o dia a dia dele. E a gente fala de exercício funcional, etc, etc, etc. Por aí vai dar mais umas 10 lives aí. Mas enfim, a biomecânica é isso.
Você já deve ter ouvido falar, e já falando um pouquinho da lei da física, para ficar um pouco mais fácil de entender, para a gente falar um pouco mais de natação, porque a gente adora falar de natação. Por É. exemplo, é muito Ele é fácil professor de de... natação também, viu, pessoal? Ele não falou, mas ele é. É, nas horas vagas, assim, mais ou menos. Não, eu tô de prova. Saindo da piscina, ele estava chegando para Tá, dar aula. isso. E eu já, e você me viu nadando já. Eu sei, É. eu sei. Mas não conta, não conta, só me viu, tava lá. Mas assim, é muito fácil identificar, por exemplo, uma, um nado dançante, para ficar mais fácil, quando o quadril se movimenta de um lado para o outro. Aí falando da biomecânica. É muito fácil isso. Você nunca viu alguém nadando de cima da piscina e a pessoa movimentando o quadril de um lado para o outro? Eu nadando costas era assim, não sei se eu sou ainda, mas eu Então, não precisava nem ninguém olhar. Eu via onde que eu saía e estava em cima da bandeirinha, já, em cima da bandeirinha não, na raia. o que que a biomecânica é tão sensacional que ela atua nisso também? Muita gente pensa no que? Poxa, vou melhorar o ciclo de pernada, ou vou melhorar a estabilização do corpo, o meu quadril não se movimentar. Pode ser isso? Pode. Mas eu pensaria primeiro em olhar a braçada da pessoa. Porque é lei da física. Ação, toda ação gera uma reação. Se teu braço cruza demais, o teu tronco tende a acompanhar. Teu tronco acompanha, quadril vem. Braçada cruzada. Exatamente. Braçada cruzada. Quando você cruza o braço lá na direção da cabeça, ou a intenção, como é que eu posso dizer isso? A intenção não. O que pode acontecer é o teu tronco acompanhar o movimento, aí o quadril vem, aí você fica sambando, 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 sambando. E aí vai. Isso é correção biomecânica, basicamente. Então a gente ajusta esses padrões biomecânicos, esses padrões de movimento, melhora a tua eficiência e muito, porque nosso objetivo na natação é nadar para onde? Para frente. Então a gente tem que jogar a água para onde? Para trás. Então se você samba, você faz a braçada cruzada, você joga para trás, joga, mas joga muito pro lado também. Exato, é feito minhoca louca. Aí você fica ali, que nem uma balinha fine se contorcendo na água. Então, cara, a natação, a biomecânica, desculpa, a biomecânica é isso. É corrigir através de ajustes biomecânicos, alinhamentos biomecânicos, para que você possa ter uma maior eficiência, mas primeiro treinar com mais segurança. A eficiência ela acaba vindo, né, Sim, ao longo sim. do tempo. Mas e não dá para esquecer dos outros conteúdos também, né? Anatomia, cinésio e fisiologia. Por que fisiologia? Vamos para braçada, para pernada agora. Vamos falar só Peraí, para deixa eu ir para a Fernanda, deixa eu fazer uma pergunta, porque você vai. explicou da questão da finalização da braçada, né, Uhum. para esticar todo o tríceps e tal, para não dar problema. Quando a gente levanta, já deve ser visto, você é professor, tem gente que roda, tem uma que nada comigo no mar, que ela roda tão reto que eu achei que ela estava nadando costas. Mas Uhum. tem gente que nada muito reto, tem gente que fala que realmente não é tanto que tem a técnica de você botar o, cotovelo, o dedão no ombro e tal. A fase aérea um Maravilha. certo errado, igual né, eu aprendi de criança, então muita coisa já evoluiu. O Assim, vamos que lá. você pode dizer sobre a fase aérea, do ponto de Em vista? relação à fase aérea, o que primeiro a gente tem que analisar é voltar para a cinesiologia e pensar em mobilidade articular, flexibilidade. Tem pessoas que conseguem realizar esse movimento que a gente chama de circundução, indo para a cinesiologia. Circundução é quando acontece o movimento completo, flexão, abdução, adução, enfim. Ah, Não vamos entrar em detalhes. Mas tem pessoas que têm uma capacidade boa para realizar esse movimento. E assim, eu conheço excelentes nadadores que nadam assim há muito tempo, mas há muito tempo. E se eu chegar lá, isso aí, ó. E se eu chegar lá e falar para ele, cara, você está expondo a tua articulação do ombro, corrija, o cara nada há 30 anos. Ele nunca teve nenhuma lesão ali. Ele tem um lastro tão grande, porque assim, outra coisa que a biomecânica também explica. O que é importante? Para a gente não ser tão terrorista também. O que é importante? A biomecânica,
Lê aí que estava na pergunta oculta para você depois responder. Deixa eu só. Tem como ver depois, Ali, só para eu terminar aqui? Eu acho que Pode falar. talvez isso que eu vou responder já Tá, responda a fala pergunta. aí. Deixa eu só recapitular, porque sabe como é que é velho, é, né? Ah, muito bem. Tá, enfim, vamos lá. Você Então, estava falando que tem gente que se adapta tão bem fazer assim, isso. você pedir para Tem gente que mudar. aprendeu a fazer abraçada assim, inclusive faz a fase submersa assim. Faz a fase submersa assim, que é É o o próprio estilo de. helicóptero, né, que fala. Isso. Qual que é o legal? Cara, um negócio que a gente tem que entender na biomecânica, que é sensacional, são os braços de resistência e braços de força. Vamos tentar explicar de uma maneira mais fácil. Para que a gente possa ter uma alavanca, nós precisamos de uma haste, um eixo, né, um ponto de apoio e uma resistência, né, que aí é a ação da gravidade, que é o peso externo, o halter, enfim, a sobrecarga da resistência da água. E o que seria... Ah, voltou a pergunta ali, perdão. O que seria... Quais são as bases elevadas e nada causado para matronas aquáticas? Ah, vamos lá, calma lá. Tem algumas coisas que talvez eu não consiga responder por ser mais distante, mas vamos lá, para não perder o foco. Então, falando de alavanca, um eixo, uma haste e uma resistência. Então, para que a gente entenda sobre braço de resistência e braço de força, é importante entender que na braçada, qual será o nosso eixo se nós realizarmos o movimento com o braço estendido, cotovelo estendido? Nós utilizaremos o eixo ombro, articulação do ombro, e o eixo articulação do cotovelo. Aonde será a aplicação de força? Palma da mão. Se você realiza com o cotovelo estendido essa braçada, que eu conheço muita gente que nada e nada pra caralho assim. Exatamente. Nada. Nada pra caralho. Esse braço de resistência, vamos explicar o que que é. Ele é uma distância perpendicular do eixo à linha de ação de resistência. Então, será que eu vou conseguir explicar isso? Então vamos lá. Nós pegamos a linha de ação de resistência. Você está para cá, a linha de ação da resistência na água, você tem que empurrá-la para trás. Então ela está atuando Levanta aí aqui. para a gente ver, Matheus. Não ficar para baixo da... Tem com medo de levantar e tá só de cueca também. Ainda bem que acontece. Vai entender. Vamos lá. A ação da resistência está para cá. A gente quer empurrar ela para trás. A gente tem que traçar uma linha perpendicular ao eixo. Então, o eixo está aqui, a linha de ação de resistência está aqui. A gente traça essa linha perpendicular, e a partir daí a gente consegue entender que quanto mais distante do eixo for essa aplicação de força, mais difícil para realizar o movimento vai ser. E mais torque a gente vai gerar. O que é o torque? Vai ficar técnico. Eu tentei fazer não deixar tão técnico, mas vai ficar técnico. O torque é o produto da força, seja ela resistente, que pode ser a aderência da água, ou seja ela potente, que é a força que o músculo produz. É o produto da força pelo ponto o qual a força está sendo aplicada. É o produto da força pela distância do eixo que a força está sendo aplicada. Então, este é meu eixo, a força está sendo aplicada lá, isso me dá um torque X. Se a força for aplicada aqui, concorda que o braço de resistência é muito menor. Quando você faz aquela abraçada em S, ou quando você quebra o cotovelo. Então não está mais lá embaixo. A sobrecarga para a articulação do ombro é menor. Então, a gente tem um torque X. Basicamente isso, tá? Para ficar assim, não vai ficar muito complicado da gente prolongar esse tema. Então é importante entender que, apesar desse torque, apesar dessa sobrecarga ser maior, não quer dizer que o indivíduo vai ter lesão. Não quer dizer. Porque aí a gente volta e vou tentar responder a pergunta do Fernando Luiz. Que mesmo essa sobrecarga sendo maior, é difícil manter na técnica. Exatamente. É por isso que trabalho educativo sempre no início do treino. Já inclui a fisiologia. Por que não no final? Porque teu corpo vai estar cansado.
teu corpo vai estar cansado, você não consegue reproduzir o gesto motor. Fica difícil para a massinha cinzenta entender o movimento e mandar o movimento para os segmentos. Então, início do treino, descansado, pimba. Deixa para cansar nas séries e tiro. E o problema é a galera, igual o Ricardinho, o povo que está aqui, é tudo 50 para cima, meu filho. É 50, 60, 70, 80, agora já bateram 82,5, bateram os 72, daqui a pouco esse aí vai acabar fazendo 100 e pouco. A questão é, você concorda comigo que um cara que nada 50, 70, 80 quilômetros não tem um lastro, perdão da palavra, filho da mãe para nadar esse volume todo? Cara, o cara tem um lastro absurdo para suportar essa sobrecarga por 70, 50, 80 quilômetros, que seja. Tem um lastro absurdo. O cara tem história na natação já. Tem paulada na natação. Então o cara consegue suportar isso. Tá? Outro ultra que entrou aí também, doutor Ivan Júnior. Então vamos lá. Vamos para a pergunta do Fernando. É extremamente importante analisar essa limitação articular. Por quê? Se eu tenho uma baixa mobilidade de ombro, o que é muito, mas muito comum em nadadores, aí a galera pergunta, por que é comum em nadadores? Porra, o nadador tá toda hora alongando a braçada. Por que é comum? Gente, biomecânica mais cinesiologia agora. Quando a gente realiza a braçada, finalizando, fazendo essa extensão do ombro, nós estamos trabalhando e muito este carinha aqui, uma posição sensual. Nós estamos trabalhando e muito esse carinha aqui, ó, chamado grande dorsal. Este grande dorsal, latíssimo do dorso, como queiram chamar, como eu falei de cinesiologia, ele é um músculo que tem uma ação primária, né? Ele pode fazer a extensão do ombro, ele também pode fazer a adução do ombro, e ele também é um rotador interno do ombro. Ou seja, nossa, eu passei a rodinha em cima do meu dedo agora. E ele também é um rotador interno do ombro. Ele faz essa rotação do húmero, essa rotação do ombro. Ou seja, nós trabalhamos muito ele. Muito, muito, muito. Então, não é uma certeza, mas, ó, entrou outra fera aí na natação. Esse eu conheço. Aí, outra, tá fechado, ó. Eu não sei todo mundo que tá aí, mas quem tá aqui é tudo nadador. Tem os corredores junto aí, igual o Ricardinho, igual o povo que não é só nadador. Vamos falar de corrida também, pra galera da corrida não ficar tão triste. Mas vamos lá. Então, sobrecarregando, pega a escápula. Só que vamos entrar lá. Com essa rotação interna, que ele também faz, e a gente também faz no braçado. Vocês não concordam comigo? Você vai lá, faz a puxada e faz a braçada. A gente finaliza e tem essa rotação interna. É leve, mas tem. Mas mesmo que não tivesse, o grande dorsal, ele já vai ser extremamente ativado. Eu diria, né, em muitas vezes, que ele é um dos motores primários da natação. Um dos principais músculos da natação. Então, encaminhando para a limitação articular, a gente já está respondendo, esta rotação interna demasiadamente, ela pode gerar alterações posturais. E aí, alterações posturais seriam aquela pessoa com os ombros protusos, os ombros à frente, por trabalhar demais. Por trabalhar demais. E esta postura dos ombros à frente gera limitações no movimento. Anatomia agora. Por quê? Quando a gente roda o ombro internamente, nós diminuímos o espaço... será que eu falo técnico? Pode falar, né? Fala o que você lembrar aí. Tá, mas nós diminuímos o espaço subacromial, que é o espaço que nós temos, para ficar mais básico, que nós temos na nossa articulação do ombro aqui, tá? Essa diminuição desse espaço, além de gerar limitações no movimento, tem um potencial lesivo, porque você tem menos amplitude aqui e essa cabeça do ombro, esse acrômio, eles podem pinçar as bursas, ali os ligamentos que tem ali perto, e esse pinçamento pode gerar tendinite, pode gerar bursite, e assim, né, por aí vai. Então, sem dúvida alguma, limitações articulares têm de ser avaliadas sim. E o que é legal para o corredor? Opa, já estou pulando o assunto.
Aí, ó, movimento tensioníssimo, enfim, todos os músculos atuam. Exatamente. É isso que a gente gosta de falar. Por exemplo, aonde você... O Perdãozinho, teve uns 3 anos atrás, que ele teve tendinite no cotovelo. E geralmente, nadador, uma das lesões mais comuns são tendinites no ombro. Pois Bem é, eu comum. tô com uma aqui. Por Faz quê? uns meses que não me larga. Cara, natação é um esporte sensacional. Mas tem esta característica, exatamente, lesões em slap. Tem essa característica de trabalhar em demasia músculos que fazem essa rotação interna. Além disso, nós temos o uso de um equipamento fenomenal que se chama palmar, ou, né, como a galera sempre chama aí, plaqueta, seja o que quer que seja. O uso do palmar e da plaqueta é o melhor método de trabalhar força de maneira mais específica. Ou seja, galera, se vocês vão treinar natação, aqui é um desabafo. Vocês vão treinar natação, pelo amor de Deus, vai fazer um trabalho complementar, mas não vai na academia, bota elástico na parede e fica fazendo a remada. Isso não é treinamento funcional. Isso Tem não que é fazer treinamento aquele funcional. assim, aquele assim. Você tem que, assim, funcional, melhorar a função. Primeira parte. O treinamento de força mais específico na natação é treinar com palmares e fazer o uso do nosso maravilhoso paraquedas. Ah, eu Mas, fiz hoje. mas assim, isso não tira o fato de que o trabalho de força complementar é importante. A galera tem preconceito, corredor, nadador, com o trabalho de força. Por quê? Não só o fortalecimento, Ricardinho, mas também a ativação. Isso é uma coisa que a galera não pensa muito também. Mas eu já vou explicar isso também. Mas assim, Ah, a galera negligencia demais o treinamento de força porque acha que o treinamento de força, isso é um erro do próprio prescritor, tá? Isso é um erro do próprio prescritor. Acho que o treinamento de força é treinar para hipertrofia, fazer as séries de hipertrofia. Até certo ponto, vai ser. Mas chega um momento que o indivíduo tem tanto lastro nesse treinamento que a gente precisa otimizar o tempo. E de uma maneira mais específica, nós temos que treinar potência, nós temos que treinar força máxima. Isso a gente não vê ninguém treinando. Mas treinar potência não é lá. Você pega uma carga na remada, pega uma remada. Você pode fazer isso? Pode, estou falando que é errado? Não, mas não é só isso, tá? Você pega uma remada lá na sala de musculação. Para quem já está habituado com sala de musculação, deve saber o que é. Uma máquina de remadinha que você vai puxar. Você pode pegar, você simula o movimento, você trabalha os músculos que vão trabalhar na natação. Sim, trabalho. Não é só pegar isso e fazer treino explosivo para lá. Pode ser também? Pode ser uma estratégia. Mas o próprio agachamento, a ideia do treinamento de potência, do treinamento de força, é melhorar a conexão córtex-fibra muscular. Deixar essa transmissão mais rápida. Essa é a ideia do treinamento de força e de potência, a ideia inicial. Melhorar essa coordenação neuromuscular. Melhorando isso, você consegue maravilhosamente economizar energia. Economizando energia, você tem um maior rendimento, porque você não concorda comigo. Você gasta um X de energia. Agora você gasta metade dessa energia. Você consegue aumentar o seu ritmo para realizar o mesmo movimento. E em contrapartida, consegue, né, falando da galera do Ultra aí, consegue realizá-lo por um maior volume ali de tempo, uma maior duração de tempo também. Né? Um maior período de tempo, para ficar mais fácil. Então, o português está difícil hoje. Então, assim, treinamento funcional não é só isso. Não é só aquecer no manguito. Não é só aquecer. Mas é incluir, ativar esse músculo da maneira que o teu prescritor achar melhor, desde que tenha fundamento. Ativar esse músculo pode ser logo antes de entrar na piscina, para que ele entenda que ele vai ter que estabilizar determinadas articulações. entendi. Vou tentar explicar para ficar mais fácil. Manguito, que foi o que... Acho que até o Ricardinho foi que falou. O manguito... Também. Edgar, isso. Manguito, ele é um músculo famoso.
E É, eu tô muita gente. conhecendo ele agora, porque graças a Deus, desses meus anos todos de natação, olha, põe uns 40 anos aí, só o ano passado eu comecei a Então, sentir. só que manguito não é um músculo. Ele é um grupo muscular que envolve quatro músculos. Exatamente, Fernando. Acordar o músculo para ação. O que pode estar acontecendo? Dentro do nosso organismo, nós temos músculos de característica mais estabilizadora, que mantém eles no lugar onde tem que ficar, e mobilizadora. Mobilizadora, que são músculos mais globais, ali os músculos grandes, entre aspas, né? Esse negócio de músculo grande, músculo pequeno é relativo. Mas músculos estabilizadores. O manguito, o grupo muscular manguito, de quatro músculos, subescapular, redondo menor, supraespinhal e infraespinhal, eles têm esta característica de estabilizar a articulação do ombro, o complexo do ombro. Cara, é uma doideira. Eu podia gravar uma live só disso. Mas ele tem. Se Ah, me já deixar. tem uma outra só para falar da perna depois, porque olha, falta 15 minutos só, mas a gente pode continuar. A perna já. Então, né? Vamos embora. Se me deixar, a gente para e volta de novo. É, a gente vai uma outra só para corrida depois. Vamos focar na natação A agora. corrida vai miar hoje. A corrida acho que não vai. É, a natação a gente divulga só para corrida mesmo. Só Aí eu convido os corrida. corredores. Mas assim, este carinha aqui, ele não é o único responsável por estabilizar o complexo do ombro. Porque o ombro não é só isso aqui. O ombro é todo esse complexo. Envolve escápula torácica. Cara, envolve tudo. Tudo desta região de membro superior. Para vocês terem uma ideia, nós temos um músculo que é chamado quinto músculo do manguito, que é esse cara aqui, ó. Por quê? Este cara forte e ativo, ele ajuda a grudar o teu húmero na fossa glenoide da articulação. Ai, Matheus, eu tinha que ter feito essa live antes. Eu vou fazer minha maior prova de natação provavelmente na madrugada desse dia 21. Eu Faz tô toda perna, quebrada aqui, mas agora não tem jeito. trapézio, principalmente o inferior quando a gente pensa em depressão escapular. Exatamente, cabeça longa. Então, vamos botar o Fernando numa live também. Vamos fazer uma É. live esses profissionais. Vamos fazer junto, não? O Fernando é show de bola, já fiz live só com ele também. Vamos Agora fazer que junto. vamos Vamos fazer marcar. junto. Então, cara, isso que é fenomenal. Isso não é só biomecânica, tá? Isso também é cinesiologia, que foi o que eu falei da anatomia funcional. Então, o que pode acontecer? Esse manguito, muita gente fortalece ele, mas, cara, às vezes, esse cara é forte. Qual que é o problema dele? Ele não entende que ele tem que ativar na... então melhor não, Fernando. Ele não entende que ele tem que A ativar... gente programa. Veste uma roupa rapidinho. Que ele tem que ativar... Que pijama de homem é cueca, né? Sabe como é que é, né? Cueca e chinelo. Então, o problema é que ele não entende que ele tem que ativar na hora que ele tem que ativar. E aí que entram os músculos que estabilizam as articulações. Entendeu? O mesmo vale para a corrida. Não aqui, mas de membros inferiores. Muita gente fortalece glúteos na cadeira abdutora lá. Ou, né, de qualquer maneira, na intenção de que, poxa, o meu glúteo, meu complexo, mais um complexo, complexo posterolateral, que a gente chama, que é lá do quadril. Tá? Esses músculos que fazem essa rotação externa, músculos que saem da parte lateral do quadril e vão para a parte posterior do quadril. Eles estabilizam a articulação do joelho. Muita gente soca a carga e fortalece. Pode ser isso? Pode. Claro que pode. Mas, cara, se você tem um excelente lastro no treinamento de força e na corrida, é muito difícil que esses músculos sejam fracos. O que pode acontecer é que o músculo que tem que estabilizar a articulação do joelho não está ativando na hora que ele tem que ativar. É por isso que é muito normal aquelas pessoas correrem que nem pato, sabe? Quando entra o joelho assim para dentro, o joelho valgo, que a gente chama, aquele joelho cai para dentro. É muito comum isso acontecer. Pode ser fraqueza? Pode, mas não só isso. Não pensem só em fraqueza. E é por isso que eu falo, sempre, procurem um profissional do movimento. Quer ir no físico? Vai. Ô, Matheus, deixa eu perguntar, porque eu descobri a existência do periforme depois que eu virei corredora, né? Uhum. Esse é o que começou a me doer. E quando eu volto a correr, ele muitas vezes ainda me incomoda. Como que a gente fortalece essa
essa parte que tem a ver com, sei lá, com glúteos aí também, não sei. Tem a ver com glúteo, só que essa síndrome do piriforme também hoje, a bateria do meu ring light está difícil, também hoje é conhecida como a síndrome do glúteo profundo. Então ainda tem algumas controvérsias na literatura sobre isso, mas fortalecer esse complexo póstero-lateral e ativá-lo da maneira que ele tem que ativar se faz importante também. Só que assim, como que eu vou saber? Eu precisaria te avaliar. Precisaria te avaliar num padrão de movimento mesmo. Para entender aonde você tem dificuldade, aonde, em que grau você tem dor, para a gente saber o que fortalecer, quando fortalecer, o que vem primeiro. E o que ativar também. Mas basicamente, né, realizar esse trabalho para esse complexo póstero-lateral também se faz importante. Tá? Também se faz Poxa importante. vida, quando eu te conheci, eu devia ter te perguntado muito mais coisas. Se tivesse falado, eu tinha feito avaliação antes de sair Sim, daí. informação é grátis. É. Mas, então assim, cara, a biomecânica, ela veio para salvar o mundo, salvar o movimento. A biomecânica é Pra fenomenal. se ver que você é apaixonado por isso aqui, ó. Os coaches. Eu rasgo uma cera para biomecânica que você não tem ideia, você não tem ideia. Porque, vamos tentar falar da pernada lá. Voltando a falar de braço de resistência e alavanca. Você já deve ter visto muitas pessoas afundarem o quadril também, na natação. Ou nadarem com os joelhos flexionados. Principalmente, né? Isso, nada sentado, assim, sabe? É. A gente sabe que a pernada ajuda também nesse posicionamento do quadril. Não é só o core, gente. O core é importante? É importante. Né? Você tem um bom controle motor ali do core, dos 29 músculos do core é importante? É muito importante. É muito importante. Mas eu tô para te dizer que a parte inicial, a natação em si vai te dar isso. A natação em si vai te dar isso. E aí você faz o trabalho complementar também. Mas não é só isso. E a técnica da pernada também vai auxiliar. O que é o problema? Se o teu joelho flexiona, se você dobra o joelho, aquela pessoa que nada com o joelho dobradinho assim, sabe? Você parece um senhorzinho todo encurtadinho nadando, sabe? E nem senhorzinho nada assim. Você diminui o teu ponto, né? Essa distância do ponto de aplicação de força até o eixo lá no quadril. Você produz menos torque. Torque é o produto da força pela distância do eixo até que essa força está sendo aplicada, tá? Então, você produzir menos torque, entre aspas, quer dizer produzir menos força também. É claro, produzir mais torque pode ser lesivo para determinadas articulações? Pode. Mas, nesse caso da pernada, em 99% das vezes isso vai isso mesmo, a pernada pedalando. Isso em 99% das vezes vai ser benéfico. Você vai ter um melhor rendimento. Você vai precisar fazer menos pernadas para se deslocar. Entendeu? Para se deslocar não, porque a pernada influencia, né? Não, ela influencia, mas não tanto nesse deslocamento. Então, é importante entender isso também na biomecânica. Exatamente, além de gerar resistência contrária com a perna flexionada. Porque você flexiona a perna, a tendência é o corpo ir acompanhando. Centro de gravidade. Nosso centro de gravidade está basicamente equilíbrio das forças localizado próximo ao umbigo. Se você flexiona esse joelho, a tendência é que você distribui mais a carga e o teu corpo vai querer acompanhar também. É uma doideira. Na corrida é o contrário, tá? Na corrida é o contrário. Normalmente o nosso centro de gravidade está próximo à linha umbilical. Por quê? Porque é o equilíbrio das massas. A massa do membro superior com a massa do membro inferior. A corrida, existem alguns treinadores, referências, que falam que correr é um desequilíbrio constante. Se você altera esse centro de gravidade inclinando o teu tronco à frente, você começa a se deslocar. Cara, o maior roubo da corrida é esse. Eu falo para todos os meus alunos lá na Feras. Gente, inclina o tronco. Você não precisa fazer força para correr. Inclina o tronco. Só isso. Só isso. É claro, existem outros padrões biomecânicos. Obrigado, dona Dona. Existem outros padrões. Desculpa se eu não conseguir responder alguma coisa. Tá aqui, minha cabeça vai voando aqui. Mas existem outros padrões biomecânicos que podem interferir. Mas só pelo fato de alterar esse centro de gravidade na corrida, você já se desloca. Você já se desloca. Você gasta menos energia. Você poupa energia, ou seja, consegue fazer aquilo por mais tempo, consegue aumentar o seu ritmo e diminui os riscos de se desenvolver uma lesão. Então, Já assim, sei
perdão não desgarra de você desde 2015. Exatamente. Olha, ó, até bêbado vai pra frente, só inclinando no tronco. Não tem segredo. Não tem segredo. Mas É. assim, mas isso aqui é muito por causa do perdão, tá? Isso aqui é muito por causa do perdão também. O perdão é uma referência pra mim também. Então, só para Eu não tô deixar. falando isso porque eu quero um aumento, tá? É porque ele já tem problema. Eu vou fazer ele ver essa live depois, só para a gente falar quem é o Perdão, que é o Alexandre Perdão. Ele foi meu técnico, aliás, ele é meu técnico de coração até hoje, mas ele que me treinou na época que eu fazia triatlo, enfim. E É o difícil diretor achar da que um Fundação perdão não Fera treinou, né? Oi? É difícil achar que um perdão não treinou, né? Porque o cara já treinou todo mundo, né? O bicho é um fenômeno. E o Matheus trabalha com perdão, e como ele falou, é estagiário, desde foi estagiário e hoje é um dos professores lá da Feras Team. Férias. Mas, Ô, cara, Matheus, só já que você falou um pouco de pernada e a parte. E o tal do pé de pato, porque eu não sou fã de pé de pato. Qual que é a. assim, você já percebeu, voltando a Da este pista braço de aqui? resistência, que quando você coloca o pé de pato, você teoricamente aumenta a velocidade e fica mais fácil para você manter seu tronco? Sim, isso sim. É a mesma lógica do ponto de aplicação de força. Com o pé de pato, você tem uma maior área de contato. Palmar também. Por isso que o palmar é um treino de força para natação, para braçada, porque você aumenta a tua área de contato. Principalmente se você pegar aquele palmarzão vermelho da Speedo lá, que parece uma Enorme. panela de pressão, um negócio enorme. Eu não gosto, mas tem essa utilidade. Eu não gosto porque eu sou fresco mesmo. Mas tem outra coisa também, né, Matheus? A gente pega uma desse bem grandão. Se você fizer também a entrada errada, ferrou, porque aí você vai se quebrar todo. Exato. Exato. Assim, como eu disse, dor e lesão é multifatorial. É muito difícil. Seria hipocrisia minha dizer que o indivíduo teve uma lesão no ombro devido ao uso do palmar, do maior palmar que existe na academia. Seria hipocrisia minha. Mas assim, tem um potencial lesivo bem grande. Principalmente para indivíduos que não têm tanto lastro. O que é É, o lastro? Experiência. é, Experiência. é. Experiência. Exatamente. Então, assim, você colocar um palmar grandão, para ficar bem didático, você vai produzir mais força. Vai, aumenta a tua área de contato. Vai, com certeza. Com certeza. Você vai, consequentemente, produzir mais torque. Mas o torque para cá e para cá, participa do movimento, também vai ser maior. Então, isso são casos a serem pensados. E é isso aqui e isso aqui que a gente prepara para a paulada no treinamento de força fora da piscina. Ao meu ver, hoje eu utilizo o treinamento de força é indispensável para mim. Indispensável. Indispensável. Eu sempre falo em pilares para uma redução do risco de lesão. Para quem acompanhar meus vídeos aí vai ver. Uma boa preparação do movimento. Tenho feito pilates. Então, uma boa preparação do movimento. O que é preparação do movimento? Exercício de mobilidade, exercício de estabilidade, até o treino de flexibilidade. A gente pode alongar antes do treino, sim, se tiver um fundamento, deve alongar. Vai prejudicar a força? Talvez. Talvez. Tem muita gente que fala isso, né? Que o alongamento ele causa aquele relaxamento no músculo, ele pode prejudicar a força. Vai prejudicar? Pode prejudicar. Mas o foco hoje é produzir força ou é ganhar flexibilidade? Ah, é ganhar flexibilidade. Então, esquece. Alonga. Esses são as preparações de movimento. Uma técnica correta, como o Fernando Luiz acabou de falar, e sobrecarga e volume bem alinhados. Sobrecarga, intensidade. Ou palmar. Tem o palmar. Vamos usar Speed. Não estou fazendo merchan, mas se ela quiser me patrocinar, não vou reclamar, não. Tem o palmar azulzinho, tem o palmar amarelo, tem o palmar vermelho. O vermelho é mais difícil. O amarelo é intermediário. O azul é mais tranquilo. Sobrecarga, ou, né, ali para dizendo uma questão mais de força. Você usa o azul, mais fácil. Tem gente que nem sente diferença. Você usa o amarelo, um pouquinho mais difícil. Isso é progressão, princípio do treinamento. Não adianta o cara chegou agora, sabe nadar? Sabe. Quero usar o palmar vermelho. Por quê? Nada quanto tempo? Ah, 6 meses. Bota o cara para nadar. Você vê o cara nadando? Putz, não tá legal. Ah, mas eu quero usar o palmar vermelho. Cara, na minha aula você não vai usar. Na minha aula eu não uso. Sou ruim, mas na minha aula eu não uso. Não uso. Porque assim, não é certeza que vai ter uma lesão. Não é. Mas se tiver, sobra para quem? Para esse cara aqui. Então, na minha aula eu não uso. Isso tem que ser entendido. E o volume é aí, ó. Quem não nada, quem nada 1.000 metros por semana, não tem que se arriscar a nadar 50 quilômetros por treino. Ou por semana. Não tem que se arriscar.
Não Eu já deve. nadei 7 hoje, 7 ontem, amor. Exatamente, exatamente. E uma coisa que é legal falar, até sobre técnica de movimento, a gente precisa entender que articulações são adaptáveis. Ligamentos, tendões, eles se adaptam à sobrecarga, eles ficam mais espessos. Por isso que eu falo do lastro. Um indivíduo que tem lastro no treinamento de força, que tem lastro na natação, que tem lastro na corrida, todos esses ligamentos já se adaptaram, já estão mais adaptados do que um cara que iniciou agora. Putz, mas o cara usa o palmar vermelho, sobrecarga maior. Cara, olha o tanto de tempo que ele nada. Olha o tamanho do cara. Pode ter lesão? Pode, lesão multifatorial. Lesão multifatorial. Pode acontecer ele errar uns grauzinhos de movimento durante todo o movimento, e aí, como o volume é muito alto, esse grauzinho vai lá, a gente faz uma lesão por esforço repetitivo. Pode acontecer? Pode. Mas o cara tem lastro para isso. Entendeu? Mesma lógica da pisada com calcanhar. Nossa, que não é pisada, né? Aterrissagem. Eu aterriço com calcanhar. Nossa, é lesivo, vou machucar meu joelho. Cara, aterrissar com calcanhar na corrida é muito mais um estilo de corrida do corredor do que um indicativo de lesão. O maior indicativo de lesão na corrida é o impacto. Impacto. Como que a gente calcula o impacto? Como que a gente identifica o impacto? Corre de fone, Ali? Já correu? Não tá correndo? Ah, não gosto. Não gosta de corrida? Mas assim, Não, você não tá no gosto de Rio? correr. Tá no Rio? Hã? Tá no Rio? Tô, Na orla é tô. muito fácil achar de pessoas correndo com um fone, certo? É, é. Assim, particularmente, eu uso às vezes, mas particularmente eu não gosto. Eu Porque também você não. perde todo o indicativo de lesão. Você não escuta a tua corrida. Você não escuta o teu impacto. Você não escuta isso. Então, Tem gente que escuta muito, né? Dói só de ouvir. e você ajustando esse simples pontinho de inclinar mais o tronco e realizar a tua pisada, não basta só isso, mas é uma pequena variação. E pisar embaixo do queixo, você já diminui muito esse impacto. Aterriza com o calcanhar, cara, aumenta a sobrecarga para a articulação do joelho? Aumenta, aumenta. Mas se você tem bons padrões biomecânicos, ou seja, o impacto tá legal, você não está tendo tanto impacto. Você tem outros bons padrões biomecânicos, você consegue manter os alinhamentos bem, os segmentos bem alinhados. Você tem boas ativações musculares, uma boa capacidade funcional, cara, você dificilmente vai ter uma lesão. Posso queimar minha língua, mas dificilmente. Não é aterrissar com o calcanhar que vai gerar uma lesão. Pisada pronada. Vai lá. Não vou citar nomes, mas vai lá. Numa loja que vende tênis. Eles fazem avaliação lá, te colocam lá na esteira, correndo. A gente sabe que a mecânica da esteira, né, pode ser semelhante, apesar da gente deixar o mecanismo extensor lá do quadril meio preguiçoso, mas isso é assunto para outra live. Mas enfim, eles filmam você correndo de costas. Ah, tua pisada é pronada, porque teu pé cai um pouquinho assim, ó. Cara, a única maneira da gente identificar uma pronação do pé é fazendo uma baropodometria. O que é isso? Você vai lá, caminha numa plataforma de força, tipo uma esteira, e esta plataforma de força dá o que as pontos do teu pé que você mais tem pressão, basicamente, né? Deixando bem didático. E aí você Aham. consegue identificar. E tem outro fato. Quando você corre, é bem normal que o teu pé entre um pouco. Isso não deve ser. Na grande maioria dos casos, não é uma pisada pronada. É uma pronação fisiológica. É um mecanismo de amortecimento de impacto natural do nosso corpo. Pensa, você Entendi. está correndo. Aceleração da gravidade, mais o peso do teu corpo lá no teu pé. Cara, você não vai manter o pé neutro, mas nem né? Não tem como. Não tem como. Pode manter? Pode, mas isso aqui, ó. Então, cara, nossa, o cara aterriza com o calcanhar e o pé dele cai. E como é que você pode falar que ele vai ter uma lesão? Não, compra esse tênis aqui de R$ 1.000 que é para pisada pronada. Cara, a gente sabe que tem a indústria também que quer vender Sim, muita com coisa. certeza. Então pensem nisso. Pensem nisso. Ver o solado é importante também, Ricardinho, mas assim, não basta só isso. Tá? Não basta só isso. É importante, é um bom padrão. Nem na minha avaliação biomecânica da corrida eu consigo identificar se a tua pisada é pronada. É claro que a gente tem alguns graus
de movimento, base, não são mágicos. A gente tem alguns graus de desabamento do arco plantar, de pronação do pé, mas não são mágicos também. Não dá para usar como base. Por volta de 14 a 17 graus ali, basicamente, que o teu pé cai. Mas em relação à tíbia, né, em relação à canela. Mas não dá para levar isso só em consideração, porque tem muita gente que tem esse desabamento, tem essa pronação e não sente dor. E corre assim há 20, 30 anos. É a mesma lógica do cara com a braçada reta. É a mesma lógica. Não sente dor, o cara não sente dor. Ele aprendeu a nadar assim. Igual você falou, são fortes. As pessoas que eu conheço que nadam assim são fortes. São fortes. São fortes. Eu conheço caras, cara, que sim, o cara nada para 1,15, para 1,12, para 1,10, o cara nada assim, produz mais torque, tanto de força, tanto torque potente, quanto torque resistente lá para a articulação do ombro. E o cara nunca teve uma dor ou uma lesão. Esse cara se adaptou assim. Você vai fazer lá um exame de imagem, você vai olhar a espessura dos ligamentos do tendão do cara, parece uma casca de ovo de avestruz, assim, ó. É desse tamanho, enquanto a minha é um ovinho de codorna. Então, cara, quem sou eu para chegar lá e falar, não, muda a tua braçada, muda a tua braçada. Tem um conjunto de informações a ser considerado, não é só ficar inferir igual a gente que não conhece, né, que não sabe do conjunto todo, não, a técnica está errada. A gente acha no mínimo estranha, porque realmente quando é muito reta, você acha que está sinceramente, quando eu vi a primeira vez, eu falei, nossa, mas ela estava dando costas, né? De tão reto que é. E assim, mas não, ela é forte. Me desculpem quem faz essa braçada, mas vamos ser sinceros. É muito feio, né? É feio. Feia, né? Fala a verdade. Feia mas como você falou, pode ser feia, mas é eficiente e não tem nada de errado. Eu brinco com a galera, falo, não interessa se você vai rápido, se você vai devagar. Saiu bonito na foto, é o que importa. Mas a gente fala brincando. Então, assim, e além disso, mudar a braçada desse praticante, desse atleta, vai interferir no rendimento dele. Pensa, o cara tá adaptado nisso. Ele vai mudar. Igual o S, né, Matheus? Você já pegou, você já é uma formação mais nova, mas assim, a gente aprendeu nadar fazendo o S. Depois inventaram que não era para fazer o S. Quando eu cheguei aqui no Rio, e isso já tem agora uns 8 anos quase, que o professor aqui falou, não, mas agora não tem mais o S. Aí é igual aquela coisa que você tem para dirigir, tem que pensar, né? Para automático. Então, até virar automático de novo, para quem já estava acostumado a nadar mais de 40 anos fazendo S, não é fácil. Agora é aquela. Você não acha muita ousadia da minha parte chegar num cara, chegar em você ou chegar no Perdão? Cara, você sabe que o Perdão nada pra cacete. O Perdão é o cara mais fora da curva. Ele é baixinho, gordinho e nada mais que todo mundo. Ele é o cara mais fora da curva da natação. Assim, nada para um 20. Ele é forte eu acho. O cara faz R3 em borbo. O cara faz R3 em borbo. Meu Deus do céu, velho. Eu faço borbo 25 metros, já tô tendo um ataque cardíaco no meio da piscina. Mas assim, você não acha muita hipocrisia da minha parte eu chegar para você ou para ele e falar, não faz em S mais. E agora já mudei, agora eu já aprendi a fazer sempre. Agora você aprende. Mas assim, na natação, no movimento, não existe um errado. Não existe um errado. Existe um certo para determinado indivíduo em determinado momento. Legal, claro, interessante. Que tem coisas que são muito grotescas, né? Não vamos negligenciar. Não dá para aterrorizar. Exatamente. Baixinho e gordinho, Felipe França, hein? Fique bem claro. Baixinho e gordinho. Conheço tudo. Mas não conta para ele. Mas ele tava gordinho, mano. Mas assim, a gente não pode aterrorizar. Não, isso aqui não pode. Isso aqui, pelo amor de Deus. Isso aqui. E não pode negligenciar também. Que tem coisas que a gente olha e fala, cara, não é só um potencial lesivo. Isso aí, pelo amor de Deus. É uma questão de tempo para você ter uma lesão. Pode não ter, mas só se Deus não quiser que você não tenha, porque não tem condição. A gente não pode. É uma faca de dois gumes. Né? Exatamente. Não, mas é legal essa visão que você trouxe, porque não é de domínio público, né? E muitas vezes a gente, até como atletas, né, de grande lastro, que é grande parte do pessoal que está aqui, eu também que nado faz anos, você se acostuma, muitas vezes, né, o professor que você está
acaba não percebendo você acaba não melhorando, não sabe por quê. Mas é legal, eu nunca tinha ouvido assim, do jeito que você colocou, que depende da pessoa, né? Resumindo, vai depender da pessoa, das condições gerais do movimento dela, e não se a técnica está certa ou errada, não dá para ser tão inflexível em relação à questão das técnicas. É isso que eu Tudo captei depende. de uma forma bem grosseira, mas foi bem interessante. E a gente precisa aí fazer várias lives que tem muito assunto bacana para. Nossa, tem mesmo. Tem mesmo. Já foi 1h10, né, de live, passa super rápido quando o assunto é bacana. E assim, vamos caminhando pro encerramento e prometo, pessoal, vocês podem deixar aí pergunta ou me manda lá no inbox ou para ele, vamos marcar outra Mas, para falar no. Obrigada, Fernanda. Para falar de algum esporte específico, focar mais na. Vou te dar até um desafio, acho que ela já saiu aqui, a Juliana Fernandes, eu conversei com ela de São Paulo, ela é dona de uma, não é academia, né, mas de um estúdio de polidense. Sabia que polidense é esporte? E claro você que é. falou de força, é força pura, a gente fica olhando, eu até perguntei, né, não, mas Obrigado, ela falou Fernando. que a gente não imagina a quantidade de roxos que tem, porque ela tem que como que é, se segurar pelas articulações, né? E ainda, Por isso que elas têm que ficar com pouca roupa, não tem nada a ver com querer se exibir o corpo, porque na verdade é a pele que vai agarrar no pole lá, que é o nome a do. pele gera mais aderência. Força atrito para ficar legal. Exatamente. E eu não sabia disso. Mas é Tem alguns interessante a lugares, biomecânica na polidense, hein? tem alguns lugares que usam roupas especiais. Aqui no Brasil eu nunca vi, mas tem alguns lugares que quando fazem competições, não sei se é, né, realmente a mesma modalidade, mas que eu já vi com roupas especiais. Até para não machucar tanta pele também, né? Mas é interessante fazer uma análise biomecânica nesse. Com certeza. É diferente. Com certeza. Mas, Matheus, muito obrigada. Foi super instrutivo. Obrigada, pessoal todo que ficou aqui com a gente. O Fernando aí já teve que sair, mas é legal. Vamos ter alguma coisa vocês dois juntos também. Vamos trazer o perdão. Se der pra gente fazer aqui no Instagram, a gente marca no YouTube. Vamos trocar figurinha aí, que eu acho que vai ser. Olha, ó, a Ju tá aí ainda ali, ó. A Ju, que é do Polidense. Depois dá uma fuçada lá no perfil dela. jufernandes.pd aí. Aí, ela falou, existem movimentos especiais. É isso aí. Para confirmar a minha falta de conhecimento, mas eu já tinha visto. Viu? Não que eu ia fazer o polidense, mas eu já tinha visto. Mas ela falou também. Poderia fazer. Ia levar uma surra, né? Mas poderia fazer. Não é fácil, não. Ou como diz o bom paranaense, ia levar um pialo. Mas sim, eu já vi sim sobre. Matheus, da minha parte é isso. Muito obrigada. Deixa aí sua mensagem final. A gente vai conversando. Pode deixar. Eu que agradeço a oportunidade, primeiro da Ali, que essa live aí teve uns 2 meses de atraso, né? Primeiramente, quero pedir desculpa. Mas eu estava numa correria entre pós e, enfim, diversos problemas pessoais aí. Mas agradeço pela confiança, pela atenção de todo mundo que pôde tirar a disponibilidade. Eu sei que é chato ficar vendo essa minha cara feia aqui por 1h10, mas agradeço pela paciência de todos. Ficar escutando besteira, 1h10, aí o cara só falando besteira também. Mas é muito bom poder compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu vou aprendendo aos poucos. A gente não sabe de tudo, né? A gente sempre tá aí disposto a aprender. Acho que a parte mais legal é dar a cara a tapa, principalmente ao vivo, que é uma experiência um pouquinho diferente para mim, dar a cara a tapa para erro, né? Porque gravar ali com um scriptzinho é fácil. Ao vivo que o bicho pega mesmo. Então, para mim é uma experiência diferente, uma experiência, cara, sensacional e ter noção de como eu fico feliz de poder falar sobre o tema que eu mais gosto, é o tema do movimento de uma maneira geral, e poder compartilhar um pouquinho do conhecimento, né? Tentar instruir a galera, porque a gente sabe quanto o movimento
é importante. O movimento esporte realmente conecta. Então, cara, para mim é muito gratificante poder compartilhar disso para que as pessoas se motivem, principalmente num tempo tão difícil, né? Em tempos de pandemia tão difícil, a continuar se movimentando, porque sei que para todo mundo é complicado, né? Procurar um acompanhamento profissional. A gente sabe que para algumas pessoas não é tão acessível, né? Apesar de ser a melhor opção para algumas pessoas, não é tão acessível. Mas só pelo fato de se mexer mais, se movimentar mais, os indicativos de saúde melhoram absurdamente. E a gente sabe que isso É aprovado. não é uma certeza, mas influencia assim, significativamente, tanto em casos de agravamento, para o Covid, por exemplo, quanto diversas outras doenças, né, por aí à frente. Então, para mim, é muito gratificante mesmo. Obrigado pelo convite. Legal que a galera interagiu, o pessoal ficou interessado aí, tem perguntas que algumas passaram, eu não consegui puxar para Peço você desculpas, responder. inclusive. Eu me empolgo. Mas que acaba passando muito rápido também, muita informação, mas eu acho que a grande maioria a gente conseguiu cobrir e vamos esperar passar para ficarem com saudade de você um pouquinho, porque até ao final de abril praticamente já tem live marcada, aí a gente volta com você. Mas se ficarem com saudade, sintam à vontade para me seguir no Instagram e se inscrever no meu canal no YouTube também. Tem vídeo também, ele está sempre fazendo videozinhos lá, está sempre cheio de dicas, então procurem lá. Eu queria perguntar uma coisa, por que o nome, eu até achei que fosse teu sobrenome, Hornick, como fala? Cara, quer gravar mais uma live só para explicar isso? Brincadeira. Não, tire rapidinho aí, porque eu ia ficar na cabeça. O Hornick, ele é o sobrenome da minha avó. Porque eu uso ele. Quando eu entrei na faculdade, eu perdi o meu acesso no Facebook. E aí eu criei um outro sobrenome. E assim, meu sobrenome de certidão é muito comum, de Lima. E ninguém da faculdade me achava. Aí eu falei, como eu sempre quis ter o Hornick no sobrenome, eu me dei essa liberdade de utilizá-lo. Legal, nada, tá em família. Mas eu achei, quando eu fui colocar teu nome, né, na divulgação, eu falei, mas ele me passou o nome dele, não tem esse Hornick, mas por que será que ele deu Hornick, né? É um nome artístico. Mas assim, por aí. Daí ficou mais fácil da galera me achar, e daí começaram a chamar Hornick. Falei, pegou, achei que ia ser muito mais impactante usar na minha carreira profissional. Falei, cara, me intitulei agora. Tá em família. Tá em família. Matheus, o pessoal vai ficar gravado aqui no GTV. Depois de alguns dias, é só me organizar com as minhas demandas e vai pro YouTube. Massa. Vai assim mesmo, porque se eu for editar vai demorar muito, então melhor estar o conteúdo lá, que vocês viram que é riquíssimo. E quando a gente virar mais profissional, né, a gente edita as imagens. Por enquanto vai assim mesmo. Tá, mas tá ótimo assim. Obrigada, viu? Manda um beijo aí. De longe também, né? Você não deve estar se encontrando com o Então, eu vou puxar a orelha dele para ele assistir aqui depois e dar o seu parecer. Vamos combinar uma live juntos aí também. Falando então, tá só, tomando vinho e falando besteira. Valeu, Matheus. Boa noite, pessoal. Você também. Tchau, tchau.